De volta e creia que Deus tem vitória para a tua vida. Quero mandar rapidamente aqui a sua paz do Senhor para algumas pessoas. Meu irmão Adalberto, logo ali, pertinho. Meu irmão Felipe Paiva, Fábio Silvia, né? Deus abençoe. Jucimar, Deus abençoe. Essa aqui, pastor, mora lá em Campo, minha prima, né? Que Deus abençoe. Vanderleia Pereira, Deus abençoe. Minha irmã Valéria, a paz do Senhor. Alci Ferreira, o nosso querido Davi Júnior, que Deus abençoe. E nosso presbítero Leandro Luiz, Deus abençoe, Leandro, toda a sua família, né? Agora nesse momento, irmão, te convido, você que está em casa aí, fique ligadinho, aumente o volume do teu rádio. Ei, liga agora para tua vizinha, fala, ó, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Então, vou estar passando para o pastor Marco Tobias, estará ministrando a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meu pastor, que Deus abençoe nessa manhã. A paz do Senhor, evangelista Sérgio. Eu quero afirmar que Levi é Suede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia. A paz do Senhor para todos que estão ligadinhos conosco ao alcance desse serviço, que é para trazer um esclarecimento às almas que precisam de acolhimento. E nessa manhã eu quero trazer um tema simples, que é a faculdade de Jesus, que é o aprendei de mim. Essa faculdade de Jesus, o aprendei de mim, não é para sábios, né, para entendido, mas sim para pequenos, que ele fala relacionado a isso. Está no livro do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 11, o versículo de 28 a 30. É uma mensagem que já é conhecida de todos, mas do que eu quero falar é dessa faculdade para trazer relatividade de comportamento e procedimento humanos, né? Por que eu englobei como faculdade? Não vai ser falando de teologia praticamente, mas o relacionamento cotidiano, que nós devemos dar exemplo das nossas ações, as nossas atitudes em relação à presença que Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e aqueles que nos observam e convivem conosco no dia a dia. Então Ele diz: vinde a mim todos vós, todos que estáis cansados, oprimido, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas. E ele vai dizer que porque o jugo dele é suave, o fardo é leve. Então esse convite está relacionado ao procedimento do ensinamento. Por quê? Presta bem atenção. Ainda no capítulo 10, o versículo 16, ele, quando dá a missão para nós termos um relacionamento cotidiano com o ser humano, independente de classe religiosa, mas ser humano, todos são filhos de Deus, mas não estou falando de salvação, porque Jesus disse que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então estou esclarecendo. Ele diz aqui: eis que vos envio como ovelha, eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, porquanto sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Ele fala de qualidade e atitude. Ele fala de quando nós tivermos esse relacionamento, esse comportamento, a simplicidade e a atitude, simples como a pomba, prudente como a serpente, que nós deveríamos ter essas condições, e nós temos que ter essa posição, e é por essa razão que nós temos que estar fazendo essa faculdade de Jesus. Essa faculdade de Jesus, quando Ele nos ensina para nós pregar. A pregação é um ato ou efeito de propagarmos o aprendizado em difusão.
em proliferação da divulgação, não nossa, não de uma nomenclatura onde nós estamos congregando, não de trazer para nós mesmos o legado de Jesus, porque o próprio Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele, quando diz, aprendei de mim, essa proliferação da divulgação não tem a ver com a programação própria ou denominativa, como muitos fazem. Eu sou da igreja X, eu sou do pastor fulano. Não, eu sou servo de Deus e tenho a responsabilidade de falar do amor de Cristo, que não faz acepção de pessoas. E é esse ato efeito de programar, mas o principal é entender do trecho em algo que tem a origem e tem que ser preceitos e regra. Por isso essa educação que ele fala, aprendei de mim, que é o ato, o efeito de educar, isso é o processo de desinvoluntariamente a gente, conforme eu já me antecedi, ele nos dá esse desenvolvimento de capacidade, ou seja, física, moral, intelectual, esse ensino do conhecimento prático. Por quê? Ele quer que nós nos relacionamos cotidianamente, independente, como alguns se acham que só com os santos. Não, ele fala da praticidade coletiva, que inclui a ética desse estudo, que é o juízo. Ele, quando diz aprendei de mim, que é a apreciação que se refere ou se reverencia para o ser humano e é suscetível do ponto de vista da sociedade entre o bem e o mal. Não sei se você está me entendendo ou se eu estou complicando. Ele, quando fala desse resumo, é a conduta moral, porque os costumes hoje passa a ser a forma do ensino, e ela pode ter base coerente e pode ter base relevante, porque a negligência do ser, o ser humano tornou-se negligente, o ser humano tornou irrepreensível. Essa qualititude, quando ele manda nós pregarmos, tá? Nós trazermos essa orientação, ele fala para nós trazermos o princípio de orientação, porque muitos podem ter a sua convicção certa ou errada. Olha só, quando ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha bem, evangelista Sérgio, existia um casal que há 15 anos estavam casados e fizeram um pacto de fidelidade. A esposa disse, olha, marido, eu tenho em cima do nosso guarda-roupa uma caixa. Eu vou te pedir que você não abra, não mexa nessa caixa. No dia em que eu tiver que abrir, eu te convido, para que você saiba o que está lá dentro, do que está relacionado. E ele, durante esses anos todos, ele ficou apreensivo, mas sempre respeitando essa ética, esse princípio. E ele se achava um cara capacitado, um cara com princípio ético, um cara com condutas ilibada. Mas na realidade, o que eu quero dizer é que quem conhece é quem confia e quem convive. Porque se, para me confiar numa pessoa, eu tenho que conviver, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber. E durante esses anos todos ele respeitou aquela atitude de não mexer, que foi o elo que eles fizeram, da responsabilidade de não tocar naquela caixa que estava dentro do quarto deles e em cima do armário. Mas um dia ela foi para a consagração e demorou muito. Ela demorou a chegar e ele se achava muito
aquela pessoa muito certinha, mas ele ficou brigando entre si, ele ficou lutando consigo mesmo, e ele tomou a atitude de subir, pegar a caixa e abrir, para saber o que tinha dentro. E ele, ao abrir, ele se alegrou, porque ele viu mais de 20 mil reais dentro daquela caixa. Ele se alegrou, ele falou: poxa, a mulher está fazendo uma poupança e nunca me falou nada. Essa mulher sábia, né? Ela está fazendo uma poupança. E ele já estava com a mentalidade dele fértil, porque ele era o dono, ele era o marido, ele era o cabeça, e ele sempre foi arrogante e nunca percebeu isso. É por isso que a Bíblia diz: mais vale a repreensão aberta do que o amor encoberto. E aí ele olhou aquilo, ficou satisfeito, e houve uma incógnita, porque ali tinha meia dúzia de ovos. Ele falou: poxa, por que essa meia dúzia de ovos está com esse dinheiro todo aqui? O que está havendo? Minha mulher não está lúcida. Vou falar para ela parar de ir a essas consagrações. Será que ela está escondendo esses ovos para não fazer nada? Ou está preservando para alguma coisa? Não estou entendendo, eu vou querer saber dela. E quando ela chega mais tarde da consagração, Sérgio, e ele, com a sua arrogância, se achando humilde, ele indaga a ela: mulher, como tu conseguiu ajuntar todo aquele dinheiro? Aí ela falou: vem cá, tu quebrou o pacto de relacionamento que eu falei que não mexesse, só no momento exato, no tempo certo, e você concordou. Por que você burlou essas normas, essa regra que nós acordamos? Ele: fiquei ansioso mesmo, eu falei com Deus e não contive o meu ego dentro de mim, e por isso tomei essa atitude e abri. Eu fiquei até alegre, que eu estou vendo que você é uma mulher sábia, que edifica a nossa casa, você conseguiu fazer economia, coisa que eu nunca pensei, mas você conseguiu. Agora, uma coisa que eu não entendo, eu acho que você está louca, hein? Você está maluca com esse negócio de consagração, de vigília, de orar, eu não sei não, hein? Você não está muito certa. Por quê? Você guardou meia dúzia de ovo lá, e ovos se guardam na geladeira, ali vai estragar. Eu não sei por que você botou aquela meia dúzia de ovos lá, porque você botando ali, ou você está escondendo de mim, conforme você escondeu esse dinheiro, não usou de sinceridade e fidelidade comigo, e agora eu tive que descobrir por conta própria qual é a razão daqueles ovos. Ele falou: não, simplesmente isso aí tem um princípio daqueles ovos, e você sabe que nesses 15 anos de casamento eu sempre sou humilde, simples, um marido fiel, eu nunca te maltratei, eu nunca falei nada de errado. Realmente você tem uma capacidade elevada, você é um camarada que é bom pai, você tem sido bom pai, pelo menos aqui dentro de casa a gente vê isso, na igreja você é um exemplo. Mas e por que a razão daqueles ovos? Justamente, você está dizendo que você é humilde, que você é simples. Mas olha bem, vamos colocar nome nesse personagem. Alberto, todas as vezes que você me faz ou me afronta, ou todas as vezes que você me faz com que eu me decepciono, as tuas atitudes, as tuas arrogâncias que você não vê, eu não falo nada, eu vou lá em cima e boto um ovo, vou colocando o ovo, vou juntando o ovo. E aí, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada, só que quando forma, sabe, uma dúzia eu vou e vendo, e é esse dinheiro que eu venho juntando durante esses anos todos do nosso casamento. E ali foi para aquele homem uma decepcionalidade, porque ele se achava muito simples, muito humilde, e era arrogante. Conforme eu falei, só quem conhece é quem convive.
Só quem sabe que ele, com a ideologia dele, ele se achava puritano, correto. Mas quando Jesus fala de humildade, olha bem, a humildade não é ato de depreciação, é uma característica firme, livre, tá? Que nós temos que ter, tá? Consciente, que muitas das vezes é mal interpretada, Sérgio, a humildade, acerca da mansidão, que é a qualidade que está relacionada erroneamente. E a mansidão é a nossa atitude para com Deus e para com os homens, é vertical e horizontal. É o que aquela mulher deu de exemplo para aquele marido durante aquele tempo que ele se achava tão íntegro, tão forte. Por isso que quando Jesus diz, aprendei de mim, é para não sermos arrogantes. Isso é, para nós termos a adaptação do alívio, da opressão, do jugo, que ele diz, que encontrareis alívio, descanso, a suavidade para vossas almas. Ele diz que o fardo desse aprendizado, tá, será leve, mas não é para todos. Por que que não é para todos? Quando ele fala disso, desse aprendei de mim, não é todos que estarão recebendo essa estabilidade do seu reino, mas ele diz que oculta do sábio e dos entendidos. Ele fala que é para os pequeninos, ou seja, a palavra pequenino, nesse contexto, está se referindo aos simples, aos humildes, está se referindo àqueles que verdadeiramente têm essa capacidade de koinonia, de bom relacionamento, né? Paulo, ele descreve do homem natural, ele não discerne as coisas do espírito, mas o homem espiritual discerne tudo, né? E é por isso, meu amado evangelista, que muitos não percebem. Se eu olhar no espelho, eu não vou ver deformidade nenhuma em mim, eu não vou ver defeito em mim, eu vou achar que eu sou bonitão, eu vou achar que ainda estou novinho, né? Eu vou achar que eu posso, eu devo, eu faço, eu sou o cara, mas eu sempre estabilizo no aprendizado de Pedro. Pedro, ele teve uma arrogância nas atitudes também, e quando o Senhor falou, quando tu te converteres, confirma a teus irmãos, e Pedro teve que aprender com o que estava relacionado à negatividade na atitude dele em relação ao conhecimento de falar, de ser, de proceder, que era discípulo de Cristo. Ele negou isso, mas não tinha como fugir dessa qualidade, dessa deformidade. Olha, eu quero falar que sempre vou falar dessa qualidade luciferiana, que é a deformidade do homem. Por quê, evangelista? Passamos a ser arrogantes, ingratos, desobedientes, interesseiros, ansiosos, sabe? É o que aconteceu com aquele relacionamento daquele marido. Durante 15 anos ele se achava humilde, ele se achava o máximo, mas ela, cada vez que ele fazia uma brutalidade, ele tratava ela mal, ela colocava um ovo lá e ia juntando, e quando fazia uma dúzia, ela vendia e guardava o dinheiro. Aquilo foi um maior aprendizado, porque você vai ver que está relacionado ao que eu estou falando, a deformidade humana, que passamos a ser arrogantes, ingratos, desobedientes, interesseiros e ansiosos. Às vezes queremos falar, não queremos ouvir. Foi o caso dele, se achava muito especial, que ele nunca achava que tinha errado com a mulher, mas ele entendeu qual era o relacionamento do ovos e do dinheiro de estar guardado. Às vezes queremos ensinar, Sérgio,
e não queremos aprender. É por isso que Jesus fala dessa pós-graduação espiritual, que é o aprender de mim, para deixarmos essa faculdade da arqueologia, essa pós-graduação da arqueologia, mas a simplicidade que nos faz, e essa colisão de pensamento distorcido que muito ser humano tem, Sérgio, de não aceitar até hoje, de ficar estacionado, ficar dentro da sua condição e não ceder. Mas quando ele diz que encontrareis descanso para vossas almas, ou seja, o aprendizado dele é relativo, não só com os nossos irmãos, não só no setor em que eu tenho que conviver, mas eu vou colidir, Sérgio, com alguém que professa outra fé. Eu não posso me ensoberbecer. Se eu só tenho que ensinar o que Jesus falou, eu deixo para o Espírito Santo de Deus fazer a função dele, que é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não vai ser eu com o meu conhecimento, com o meu aprendizado, eu vou simplesmente... Jesus, olha, o maior aprendizado de Jesus, olha, Sérgio, eu não sei se você sabe, eu vou te revelar agora, foi dentro da ação e atitude dos homens para com ele na interrogação dos atos que ele deveria cometer, errôneo ou certo. Começou com uma indagativa. Com que autoridade você faz tais coisas? Você faz esses milagres e sinais? E ele calado estava, permaneceu, e olha, vou lhe responder. O batismo de João Batista era dos homens ou era de Deus? Ele respondeu, confrontando aquela atitude. Chegaram mais adiante saduceus, fariseus. É verdade, mestre, que tu ensina princípio, éticas, tu ensina o que é real, tu não gosta da arrogância no ser humano, tu prega que nós devemos ser humanitário. E o que o Senhor me diz de pagar imposto? É verdade que não pagas imposto? E ele pediu uma moeda e mostrou a esfinge e falou: de quem é essa esfinge? É de César. E ele disse: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aquela moeda estava dizendo, aquela esfinge, ele tinha autoridade, o poder e o domínio. É por isso que ele falou para os discípulos: o meu reino não é deste mundo. O meu ensinamento é para uma morada futura, eterna, que lá não vai haver deformidade humana, mas uma qualidade, e aqui é um aprendizado. Por isso que ele diz: aprendei de mim. João vai dizer: se eu não consigo me coadunar contigo, que eu convivo, Sérgio, que eu vejo, como é que eu digo que amo a Deus que nunca vi? E é por isso que Jesus manda que a gente faça esse masquio, essa introspectiva, esse análise que nós mesmos devemos fazer de nós. Não é ninguém apontar os nossos erros. Eu sempre relativo aqui que o sábio, ele aprende com o erro dos outros, vendo, e ele não pratica. Porque sabedoria é ter conhecimento, é aprender. Mas o inteligente, meu amado, aprende com seus próprios erros. Eu não preciso falar nada, eu sei que a sua mente agora viajou, porque você, com a vida, você aprendeu. E você sabe definir pessoas de qualidades boas e pessoas de qualidade duvidosas que conviveram contigo, que eram sinceras e puras contigo, e aquelas que foram arrogantes e não tiveram o amor para com o próximo. Falar é fácil, viver e conviver, nós temos que estar nessa pós-graduação de Jesus, aprendendo dele. Eu vou sempre afirmar que Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos uma boa tarde. Glória a Deus, né?
Que palavra, né? E a gente fica pensando que mais